Vamos ao nosso questionário. Nosso questionário você encontra aí no nosso site toda quinta-feira à noite. Ele está aí sem as respostas. Aqui nos vídeos nós trazemos as respostas, tanto para preencher os espaços vazios, quanto trazemos só as respostas corretas. Vamos então ao nosso questionário. Nosso texto áureo aí, a primeira pergunta para completar. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Dentro da verdade prática, pergunta número 2. Somente quem pode reavivar a igreja e levá-la a posicionar-se como agência por excelência do reino de Deus? Então, o Espírito Santo. Pergunta número 3, dentro da primeira parte, a igreja em Sardes. Como era a cidade de Sardes? Então, a cidade de Sardes situava-se a 500 metros acima do nível do mar. A cidade de Sardes considerava-se inexpugnável. A cidade de Sardes orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolos, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas de tão excelentes eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus. Pergunta número 4. Quem foi Creso? Ascendendo ao trono no 6º século a.C., este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. No mundo antigo, este ditado era corrente: rico como Creso. Pergunta número 5. Como era a igreja em Sardes? Então, fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja de Sardes exalava abundante vida. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias, o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo, Romanos 6,3. Apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida, Números 27,16, João 17,2, Atos 3,15. Não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se. A igreja em Sardes morria e não percebia que estava morrendo, Apocalipse 3,1. Sardes, agora, vivia de aparências. Embora parecesse avivada, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Número 6. Qual o retrato de algumas igrejas hoje? No exterior, a caiadura bela. No interior, o acúmulo de mortos. Mateus 23, 27. Parte 2 aí, a identificação do missivista. Pergunta número 7. Como Jesus apresentava-se à igreja de Sardes? Então, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Pergunta número 8. Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. O que acontecerá então? Então, cada osso com seu osso se juntará, os nervos e tendões aparecerão e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-nos como o poderoso exército de Jeová. Ezequiel 37. Número 9. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito da vida. Romanos 8,2. Por quê? Então era urgente que Sardes soubesse, sem o Espírito Santo, a vida é impossível. Foi ele quem transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No ventre da Virgem de Nazaré concebeu o Filho de Deus, Lucas 1,35. No Pentecostes, derramou-se sobre os discípulos, Atos 2, de 1 a 4. Sem o Espírito Santo, não há regeneração, pois um novo nascimento é operado por ele, João 3,5. Pergunta número 10. O que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? Então, existe apenas um único Espírito Santo, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Sua ação, todavia, é tão perfeita e eficaz que Isaías, setuplamente, o descreve. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Através da sétupla ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, à semelhança de Sardes,
deixaram-se esvaziar de Deus. Número 11. Por que os pastores no Apocalipse são representados como as 7 estrelas que se acham na destra do Cordeiro? Apocalipse 1:23:1. Apresenta-se Jesus também como soberano da igreja aqui. Tanto local quanto universalmente, ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com seu precioso sangue. Efésios 5:23, 1 de Pedro 1:17-19. Se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor como luz de um mundo que jaz no maligno. Parte 3. A doença e a morte de uma igreja. Pergunta número 12. Como era Sardes aos olhos das demais igrejas e como era vista por Jesus? Então Sardes exibia-se bela e viva aos olhos das demais igrejas. Aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação da causa mortis. Número 13. Qual a primeira doença a atingir a igreja em Sardes? Então foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Apocalipse 3:3. Pergunta número 14. Qual a diferença entre Sardes e Éfeso? A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Éfeso ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local onde caíra. Sardes, posto já estar morta, carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual, como nos faz ressurgir dentre os mortos. Efésios 5:14. Pergunta número 15. Qual a segunda doença de Sardes? Então é o desleixo. Número 16 aí para completar. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. Vamos completar então. A igreja de Sardes, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não a suportava. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3:2. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável, conforme recomenda o apóstolo. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12:7-8. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias 48:10. Número 17. Complete segundo o descaso para com o remanescente fiel. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava preocupado com eles. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3:2. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias deste século. Orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiça, calúnias. É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemo-los através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz do Senhor Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. A nossa conclusão aí para completar. Número 18. Se o anjo da igreja de Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus. Sim, desempenhar o ministério cristão de uma forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos. Marcos 12:27. Glória a Deus. Aleluia.